Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa com mensagens, hinos e orações em seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de levar uma mensagem até os nossos ouvintes para o vosso elevo espiritual. A palavra falada de Deus é a semente original. Vamos falar a respeito das 3 etapas da graça. Em Romanos 5, verso 1 e 2, e no verso 18, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Que Deus abençoe o teu coração para receber esta palavra nesta noite. Veja bem que nós temos esta porção das Escrituras. Eu estou trazendo esta linha de estudos sobre as 3 etapas da graça, que é a justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Nós já falamos bastante sobre justificação dos pecados passados. Agora, veja bem que dentro das 3 etapas da graça há uma carreira. Em Hebreus 12, no verso 1, nos diz: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que estas 3 etapas da graça
ela é uma chamada de Deus ao indivíduo, conforme Hebreus 3 e no verso 15 nos diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureças os vossos corações como no dia da provocação. Por isso, há uma necessidade de nós compreendermos as Escrituras. João 7,38 nos diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Que palavra gloriosa! A nossa fé, ela tem que ser identificada pelas Escrituras. Nós temos 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Veja bem que dentro destas 3 etapas da graça, a primeira etapa sendo a justificação através da chamada de Deus. Deus chama o pecador, aquele que está em pecado, para acertar a sua vida, se libertar, ser um liberto, salvar e perdoar. Estas são as 3 obras da justificação. A doutrina da justificação, ela é uma doutrina apostólica. Nós vimos em todo o Novo Testamento que foi aplicada como sã doutrina, a doutrina que esteve na era da Reforma, que ela ficou adormecida por muito tempo, mas Martim Lutero, o grande pregador da justificação, aonde ele disse: o justo viverá pela fé. Em Romanos capítulo 1 e no verso 17, foi a base fundamental da sua pregação. Romanos 1 e 17 nos diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Esse foi o tema principal da mensagem de Martim Lutero, a justificação. Agora, nós já falamos muito sobre a justificação. E agora nós temos Hebreus 12:14 que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta Escritura, ela está apontando para uma vida santa, para um Espírito Santo. E nós só podemos alcançar a fé conforme Romanos 10 e 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É impossível você ter fé nas Escrituras, se não for por intermédio da palavra de Deus. E quando nós temos então esta fé do tamanho de um grão de mostarda, nós temos então o poder de Deus para remover qualquer montanha que aparecer diante da nossa frente, do nosso ministério. Mas essa santificação de Hebreus 12:14, ela tem uma parte muito importante, e foi muito importante, continua sendo muito importante, que é através desta santificação que nós alcançamos os dons. De primeiro
aos Coríntios 12. Mas veja bem que os dons e a vocação para com Deus são dados sem arrependimento. O grande processo de Deus, veja bem que as denominações, elas pregam escancaradamente para as pessoas jejuarem, orarem, e elas alcançam poder do Espírito Santo através dos 9 dons espirituais de 1 aos Coríntios 12. Mas quando nós entramos na palavra, a palavra ela promete que os dons iriam cessar, a língua estranha iria acabar, porque aquilo foi perfeito em parte, que foram os dons espirituais do tempo dos pentecostais serem manifestados. Deus restaurou os dons da igreja, ou seja, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele começou a falar. Agora, neste corpo ele precisava de olhos, precisava de uma águia, e precisava então, com mais precisão, então, para ver as Escrituras, e esta fé, através daquilo que está escrito na palavra de Deus. Esta fé que está na palavra de Deus, ela teria que ser derramada novamente, conforme está escrito em Judas, verso 9, a batalhar ou trabalhar, lutar a milícia da fé que uma vez foi dada aos santos, aquela fé que esteve entre os apóstolos. Ela está nestes dias também com a igreja que foi ordenada por Deus, esta noiva que está sendo preparada. Veja bem que os dons foram em parte perfeitos. Até mesmo nós temos Mateus 7:21, que nos diz: muitos me dirão naquele dia, não profetizamos em teu nome, não fizemos muitas maravilhas, não expulsamos demônios. Então lhes direi abertamente: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós vimos em Mateus 7:21 que eles reclamaram diante do trono branco, falavam línguas, profetizavam, expulsaram demônios, fizeram muitas maravilhas, e Jesus não os conhecia. No verso 24 em diante, nós encontramos que Jesus, ele disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Ele está falando do homem que recebeu os dons e o homem que recebeu a palavra. Aquele que ficou com os dons, a sua casa estava edificada sobre a areia, e aquele que recebeu a palavra, a sua casa estava edificada sobre a rocha. Agora nós vamos falar um pouco mais desta palavra, porque vejam bem, a santificação de Hebreus 12:14, ela trouxe os dons de 1 Coríntios 12, a restauração dos dons. Agora, os dons, conforme nos diz, são para edificação da igreja. Graças a Deus pelos dons espirituais. A palavra nos chama para algo mais profundo. Vejam bem que Romanos
6:23 nos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora, é muito importante você examinar o que eu vou falar, porque quando o apóstolo Pedro, lá em Atos 2:36, respondeu para aqueles que estavam ali em Jerusalém no cenáculo, eles perguntaram, depois da pregação de Pedro, Pedro disse: saiba com certeza toda a casa de Israel que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E os que ouviram compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, a tantos quanto o Senhor Deus chamar. Atos 2:41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Você não encontra ninguém batizado nos títulos da Igreja Católica, inventado no ano 325, no Concílio de Nicéia. Vejam que a palavra Trindade, no dicionário Aurélio, quer dizer divindade tríplice, mistérios das Ave-Marias, e isto vem do paganismo. Agora, nós não encontramos, então, ninguém batizado na Trindade para receber a salvação, mas no decorrer das Escrituras, nós encontramos que os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. O Evangelho, ele prega o arrependimento para os pecadores. Vejam bem que o batismo para remissão dos pecados, ele é em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o batismo para o arrependimento dos pecados, João batizou para o arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Vejam que o batismo de João não perdoava pecado, mas era o batismo para o arrependimento. Agora, em Lucas 24:45 diz: então abriram-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Este nome tem poder, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu em 1 Coríntios 2:8: se eles conhecessem, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. Então, você que quer receber vida eterna, quer receber apoteose celestial, você que quer receber apoteose celestial e ter a vida eterna, você carece de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos teus pecados e ser ligado no céu e ser desligado a tua vida de pecador sem rumo e sem direção. Mas agora você
recebeu o príncipe da vida eterna. Jesus disse em João 5,24: aquele que crer em mim e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. E eu pergunto: como é que você foi batizado? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vejam bem, nós estamos falando do fundamento do cristianismo, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Eu pergunto para você, se você crê nesta palavra, você precisa acertar a tua vida com a palavra. Romanos 8, verso 1 e 2 nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.